Como prometido, esse é o vídeo que a gente vai desmembrar o 2026. Considerado pela astrologia o ano da grande transmutação da humanidade, onde tudo que a gente conhece como realidade vai mudar para sempre. Mas o que há de tão importante e significativo assim para ser tão temido 2026? Primeira coisa que a gente tem que saber é que 2026 é a terceira parte de uma espécie de trilogia formada por movimentos celestes importantíssimos que acontecerão durante os 3 anos consecutivos de 2024, 2025 e 2026, onde todos os planetas geracionais vão mudar de signo, inaugurando o que a gente está chamando de era pós-Covid, que vai forçar finalmente a gente a assumir a responsabilidade por tudo que acontece com a gente e pelo que a gente cria. É a era do o que você está disposto a sacrificar pelo bem da nossa espécie. Então vamos ver quais são esses grandes movimentos celestes que vão acontecer nessa trilogia. Nesse ano de 2024, Plutão saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. Depois, entre esse ano de 2024 e 2025, Netuno sai de Peixes e entra em Áries. E finalmente, entre 2025 e 2026, Urano sai de Touro e entra em Gêmeos. Nossa, agora eu tô realmente entendendo tudo. Tá, explica aí que tá todo mundo boiando. Bom, a gente tá falando de 3 planetas geracionais. Lembra que os planetas geracionais, eles formam uma geração porque eles demoram muito para dar uma volta em torno do Sol. E dessa vez, eles vão mudar de ciclo, ou seja, vão mudar de signo praticamente juntos, e isso é raríssimo. Então tem um baita fenômeno que já está acontecendo, já deu esse start. Já falei nos vídeos anteriores. Transição planetária e o ano de Saturno, que esse ano de 2024, principalmente agora na segunda metade, os acontecimentos vão dar o tom do que vai eclodir lá em 2026. Ah, Gabi, por que o meio do ano? Porque a gente acabou de passar por uma mega conjunção de Marte-Urano junto com a estrela Algol, que é uma estrela considerada maléfica, porque ela solta ela distribui uma espécie de energia, emana, né, uma espécie de energia intensamente agressiva, e ela é apelidada de Estrela da Morte, para vocês terem uma ideia da potência que a gente está falando. Ela é conhecida por trazer à tona questões desafiadoras e até mesmo desagradáveis. Então imagina só uma estrela maléfica, uma estrela da morte, fazendo conjunção com Marte e Urano, que são planetas bélicos e revolucionários. Não é à toa que o Trump foi quase decapitado, fazendo uma analogia aqui à Revolução Francesa, no dia 15 de julho, quando ele levou um tiro na orelha durante um discurso num país que tem uma cultura muito forte de porte de armas. Então essa conjunção, vamos dizer que foi o tiro de largada. É aí que a gente vai ver se a gente está ascendendo como humanidade ou se a gente está descendendo como humanidade, de acordo com as exigências da Era de Aquário. E se a gente está ascendendo, a gente está se tornando seres com mais senso de fraternidade, senso de humanidade, de resiliência, propagando e praticando o bem-estar coletivo e planetário, se a gente está crescendo, transcendendo e tomando consciência da coletividade. Agora, se a gente estiver descendendo, está sendo primitivo, através de guerras, de polarização, do poder financeiro só individual, da concentração de poder, do egoísmo, da disseminação de ódio, da propagação de ideias de eliminação de etnias. Entendeu onde eu quero chegar? Tá, então primeira coisa que a gente precisa aprender para entender o que nos espera em 2026 e os desafios que a gente vai enfrentar até lá, a gente precisa conhecer como funciona a estrela setenária ou a estrela dos magos. Se trata de um cálculo matemático astronômico usado pelos caldeus na Babilônia, na época da Babilônia, para entender os ciclos planetários através dos setênios. Porque o número 7, ele representa o lado místico, o lado oculto. É considerado um número divino, um número perfeito e um número que traz a plenitude. Por isso existem os 7 chakras, as 7 notas musicais,
os 7 planetas que indicam os dias da semana, os 7 dias que Deus levou para criar o mundo. Então essa teoria dos magos calcula que a gente é governado por um dos 7 planetas a cada 36 anos, onde cada planeta emana, defende e projeta a sua energia numa causa planetária diferente. Então olha lá, essa aí é a estrela setenária, que possui 7 pontas, estrela de 7 pontas, que tem como referência, ou seja, ela inicia a partir do planeta Saturno. Afinal, Saturno é Cronos, o deus do tempo, da cronologia, dos processos cíclicos. Só para a gente ter uma ideia de como ela funciona, eu vou pegar aqui a partir de Marte, no começo do século XX, onde a gente vai entender como essa força energética planetária emana durante esses 36 anos, governa, né, durante esses 36 anos. Então, seguindo o cálculo matemático aqui, a partir de 1909 até 1945, que foi o governo de 36 anos de Marte, que é um planeta bélico, que representa as forças armadas, os militares, as lideranças, as disputas por território, as explosões, as guerras, mas também representa as novas descobertas científicas, as novas invenções tecnológicas, como foi o caso também do período onde foi inventado o rádio, o telefone, o computador, o Wi-Fi, a televisão, o micro-ondas, o relógio de pulso, o zíper, os chicletes, os foguetes, os carros, o avião a jato e até a energia nuclear e tantas outras coisas que vieram nesse período de tantas invenções. Porque foi exatamente o período entre as 2 guerras mundiais. A ciência avançou muito. E essas invenções que aconteceram nesse período se aperfeiçoaram durante o tempo, entraram na nossa cultura e permaneceram ali até hoje. Então, seguindo aqui o cálculo da governança, a gente pode ver que de Marte, a linha está indicando que vai para a Lua, certo? O governo da Lua. Então, de 1945 até 1981, nós somos governados pela Lua. E olha só, a Lua, ela representa o feminino, os afetos, as memórias, a família. A Lua rege o signo de Câncer, signo solar dos Estados Unidos da América, onde foi desenvolvido neste período o American Way of Life, aquele modelo de família perfeita que o país exportou para todo o Ocidente, através dos filmes hollywoodianos, que sempre terminavam com um final feliz. Vou fazer um parênteses aqui. O American Way of Life foi uma estratégia política, cultural e econômica, a fim de aumentar a população mundial, porque houve tantos mortos durante as 2 guerras mundiais que o Ocidente decidiu investir no incentivo ao casamento e à formação de família, como também no consumo, na produção de eletrodomésticos, carros, tudo para instituir o consumo como cultura e fazer a economia crescer. Então, filmes dessa época como A Felicidade Não Se Compra, O Pai da Noiva, a série A Feiticeira, foram super importantes para propagar a ideia de happy ending, ou seja, dos finais felizes. Também foi o período da corrida à Lua entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Eles estavam disputando quem ia colonizar a Lua primeiro. Também foi a ascensão do voto feminino, do feminismo, dos movimentos anti-guerra que pregavam a paz e o amor e da criação do anticoncepcional feminino. Olha quantas coisas femininas, né, estão relacionadas durante esse governo da Lua. De novo, seguindo a seta, a gente sai do governo da Lua e entra no governo do Sol, de 1981 a 2017. Tá quase chegando aqui na nossa governança. O Sol representa a energia masculina de poder, o indivíduo, o ego, o império, o brilho, a riqueza, a realeza, a popularidade, a fama e a ostentação. Essa época foi marcada pelo grande casamento real mais famoso do mundo entre o príncipe Charles e a princesa Diana. Mesmo depois do divórcio, continuou sendo parte da realeza e foi coroada pelo povo como rainha do povo. E falando em realeza, foi a época da ascensão dos reinados do entretenimento e da música pop. Por exemplo, a rainha do pop Madonna, o rei do pop Michael Jackson, a rainha dos baixinhos a Xuxa, os reis do rock, os príncipes da boy band, que faziam o público simplesmente se curvar diante deles, né? Foi a época da supermodel, ser modelo começou a ter uma fama imensa e muita riqueza. As modelos viraram celebridades, também foi a época da fama ali no meio de 2000,
das blogueiras, das It Girls, que começaram a exibir e vender status, ostentação, riqueza material, uma vida super luxuosa, que depois lotou as redes sociais de fãs e gente querendo copiar, e assim também ficaram ricos e famosos os YouTubers e depois os TikTokers. O governo do Sol também foi marcado pelo fim da Guerra Fria, que fria significa que só teve ameaça, mas nenhuma explosão de bomba, onde os Estados Unidos, que lideravam o Ocidente, e a União Soviética, que liderava o Oriente, começaram uma disputa depois da Segunda Guerra de quem seria o novo dono do mundo. Ou seja, quem que ia mandar no mundo. Agora, gente, vamos combinar que foi uma guerra super infantil. Todas as guerras são, né? Mas essa foi super infantil. Eram dois países querendo ver quem tinha o pipi maior. E aí, enquanto eles estavam brigando, os dois países começaram a usar veículos de comunicação, como a TV, o rádio, os jornais, o cinema, para implantar ideias. Os Estados Unidos implantaram a ideia de que a Rússia, né, a União Soviética, eram os malvados e precisavam ser eliminados. Já no Oriente, a União Soviética fez a mesma coisa. Então, encheu a cabeça do Oriente de propaganda, dizendo que os Estados Unidos eram malvados, que tinham que ser eliminados. Você aí que é do Ocidente sabe que a gente cresceu com essa ideia de que a União Soviética, depois a Rússia, são os malvados do mundo, né? A gente foi crescendo com essa ideia. Até que uma crise econômica fez a União Soviética renunciar, e aí os Estados Unidos se tornaram o único, um império, ou seja, o Sol onde todo o resto do mundo orbitava, sendo nutrido economicamente, culturalmente e politicamente. Saindo do governo do Sol, agora sim a gente chega no governo de Saturno, que é onde a gente tá. E entramos no governo de Saturno em 2017. Agora vamos ficar no governo de Saturno até 2053. A última vez que Saturno governou, esses 36 anos, foi durante 1765 a 1801. E esse período foi marcado por grandes revoluções ligadas à democracia. E a mais marcante foi a Revolução Francesa, que questionou e derrubou todo um sistema, transformando o mundo numa nova ordem mundial, com as novas ideias de liberdade, fraternidade e igualdade para todos. Agora, na nova governança de Saturno, a gente está sendo de novo cobrado sobre essa prática da liberdade, igualdade e fraternidade. Porque elas foram se perdendo aí, os ideais, os valores foram se perdendo aí, principalmente durante o governo do Sol, onde se praticava muito egoísmo, individualismo, competição por sucesso financeiro e muito consumo. Aqui eu vou fazer outro parênteses. Isso é muito importante para a gente não confundir as diferenças entre caridade, solidariedade e fraternidade. A gente está falando da fraternidade aqui. A caridade, ela é exercida verticalmente, de cima para baixo, relacionado com alguém ou alguma situação de inferioridade. A solidariedade já é um sentimento de simpatia e piedade pelos que sofrem. Consiste em ajudar o outro, com o intuito mesmo de confortar, mas ainda assim tem uma distância, porque eu não estou sofrendo nada, quem está sofrendo é o outro. Então eu vou me solidarizar por ele. A fraternidade, ela confere a ideia de irmandade, não no sentido religioso, mas sim no sentido de espécie. Ela expressa um forte sentimento mútuo entre irmãos. É a harmonia e união daqueles que vivem em proximidade, que lutam pela mesma causa. O amor verdadeiro ao próximo, porque eu me identifico, eu sou igual a você. Nós somos da mesma espécie, a espécie humana. Fecha parênteses. A Covid-19 veio no período da nova governança de Saturno e convidou todo mundo para voltar para casa e refletir sobre o que de verdade importa. E mais uma coisa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí a gente começou a questionar o sistema de felicidade plena, começou a ver que tudo que a gente via nas redes sociais de felicidade, de beleza, de perfeição, tudo falso, estava todo mundo sofrendo. A gente parou para enxergar que as vitrines da vida não representavam as realidades, porque as pessoas estavam e ainda estão mentalmente adoecidas, tentando ainda alcançar uma fantasia de felicidade, de plenitude e um ideal que verdadeiramente não existe. A gente estava vivendo muito acomodado, fechado na gente mesmo, nas nossas bolhas, nas nossas próprias realidades, sem enxergar todas as desumanidades e injustiças que estavam acontecendo ao redor da gente. Nós estamos despertando cada vez mais. A pergunta da nova era é: como podemos, nessa era da humanidade, num planeta tão grande e rico, ainda existirem terráqueos humanos que têm fome
passam fome, que são analfabetos, que foram abandonados. É muita ignorância. As pessoas estão despertando aos poucos, dando uma pausa na Matrix e finalmente olhando, levantando para olhar a realidade além da própria vida. Porque a gente fazia tudo no automático. Você nascia, crescia, estudava, trabalhava, se casava, tinha filhos, e seguia uma vida muito planejada, que era dentro de um sistema criado ali pós-guerra para fomentar a economia e aumentar a população. A gente não precisa mais disso. Esses valores já não cabem mais. Mais uma coisa para a gente aprender com a Estrela dos Magos, para a gente entender 2026. Ela também é usada para calcular a regência anual dos planetas. Olha lá, de novo, para a estrela, mas agora vocês vão ver que as flechas, elas estão caminhando, estão fazendo um movimento anti-horário. E ali, na parte cinza, são os anos onde esses planetas já regeram, já foram regidos, né? Agora, nesse vermelho, são os anos em que esses planetas vão começar as regências. Então, a gente parte aqui de 2024, né? É onde está marcado ali que é o ano de Saturno. Esse ano é o ano de Saturno, além do governo de Saturno, nós estamos no ano de Saturno. 25 será o ano de Júpiter e 2026, mais uma informação aí para o boom de 2026, será marcado pela regência de Marte. Gente, Marte foi o regente do ano de 2019, onde estourou a Covid. Então, 7 anos depois, o setênio faz com que a gente chegue em 2026 com uma nova regência de Marte. Então, a gente precisa saber o que nos espera ali. Antes da gente focar só em 2026, a gente precisa entender como funciona, como vai suceder essa trilogia e por que é uma trilogia tão desafiadora. Por exemplo, o primeiro movimento celeste de grande importância dessa trilogia aconteceu agora em 21 de janeiro de 2024, quando o planeta geracional Plutão saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. E o Plutão é um planeta associado ao poder absoluto. Por isso ele representa bancos, governos, grandes corporações e instituições globais. Traz em todos os seus ciclos uma espécie de morte e renascimento, para onde ele está posicionado. E por onde Plutão passa, nós somos mudados profundamente para sempre. Então, quando ele chega num signo, ele traz instabilidades políticas, sociais, econômicas, mudando radicalmente o curso da história. Já Aquário é um signo regido pelo planeta Urano e está associado ao coletivo, à sociedade, às ciências e os seus avanços tecnológicos, à tecnologia de ponta, às revoluções políticas e sociais, às ideias progressistas, à liberdade coletiva e o igualitarismo. E como Plutão é um planeta geracional, o que pode acontecer nesta geração de Plutão em Aquário? Então pode ocorrer uma redistribuição de um poder único para um poder social. Também pode dar voz às massas que podem se libertar de qualquer tipo de opressão. Mas para não alongar demais esse vídeo, eu não vou entrar profundamente em Plutão em Aquário em 2024, porque eu fiz um vídeo específico, chama O Ano de Saturno. Vocês vão lá no meu canal, cliquem lá no Ano de Saturno, que ali tá bem desmembrado, então eu não vou me estender aqui. O segundo movimento celeste de grande impacto vai ser no dia 30 de março de 2025, quando outro planeta geracional, Netuno, sai do signo de Peixes e entra no signo de Áries. Netuno, ele rege os ideais, as ilusões, ele representa a fraternidade, a conexão com o Deus interior e a espiritualidade. Netuno simboliza as artes, os artistas, a ficção, a fantasia e no seu lado negativo, ele representa todas as substâncias psicotrópicas usadas para uma certa alienação, escapismo e fuga do mundo real. E por isso esse planeta também representa os vícios. Já o signo de Áries rege as lideranças, as guerras, a agressividade, a assertividade, a coragem, os inícios, o nascimento de algo novo, as invenções, o pioneirismo. Então vamos ver o que pode acontecer nessa nova geração de Netuno em Áries. Netuno é o rei das águas, dos rios, dos oceanos. E assim, junto com Áries, eles podem vir nos cobrar ações
urgentes em relação à água. Esforços agressivos, pioneiros e até inovadores no combate às chuvas, às enchentes, às cheias. Também a gente pode pensar nessa junção em ações para conservação da água, da preservação dos oceanos. Outra coisa que pode acontecer com essa junção é o impulso agressivo, objetivo e assertivo para priorizar e fornecer recursos para combater as novas epidemias de doenças mentais como a depressão, a ansiedade, as fobias todas, levando o assunto realmente a sério, como um problema de saúde pública mesmo. E finalmente, fechando a trilogia, o terceiro movimento celeste de extrema importância vai acontecer dia 26 de abril de 2026, quando o planeta geracional Urano entrar em Gêmeos. Ele vai sair de Touro e entrar em Gêmeos. Urano é o planeta das convulsões sociais, das revoluções populares, da força do povo, do coletivo, das mudanças radicais, do progresso, da tecnologia, da velocidade, aquela sensação de aceleração do tempo. Gêmeos já fala de comunicação, das redes de comunicação, as informações das plataformas digitais, das redes sociais, das mídias, das notícias, da imprensa, do banco de dados, dos algoritmos, da propaganda, do transporte, do comércio. A geração de Urano em Gêmeos, ela forma a rede de comunicação e informação a partir da aceleração da tecnologia. E como Plutão já vai estar em Aquário, quando Urano entrar em Gêmeos, é bastante provável que o desenvolvimento tecnológico seja assim totalmente acelerado, inclusive para a produção de veículos voadores que ainda não vão se popularizar, mas já vão ser comercializados. Como Gêmeos rege as plataformas digitais e sociais, pode surgir uma rede social nova que utiliza algum tipo de tecnologia que a gente ainda não conhece, não tem à nossa disposição. Então, até agora, o que a gente tem de informação do temido 2026? Ele vai acontecer durante o grande governo de Saturno, onde a última vez foi a Revolução Francesa e as revoluções voltadas para a democracia. A regência anual do ano de 2026 vai ser Marte, marcando o setênio, ou seja, 7 anos depois da Covid. Será o ano da finalização dessa trilogia que começa em 2024, 2025 e acaba em 2026, que os três juntos, esses três planetas geracionais juntos, vão mudar tudo que a gente conhece como realidade, derrubando e reconstruindo sistemas inteiros. Mas a gente ainda tem 2 movimentos celestes que aí sim farão com que 2026 seja realmente o marco. Olha lá, vai ter uma conjunção de Saturno e Netuno a 0 graus do signo de Áries no dia 20 de fevereiro de 2026. Olha lá a conjunção, 0 graus, Áries, Netuno e Saturno. Saturno sendo o planeta da realidade e Netuno sendo o planeta da fraternidade, se encontrando no ponto inicial, no marco zero do zodíaco, porque Áries é o signo que starta, que dá início ao ano solar astrológico. Lado positivo dessa conjunção, que é o que eu sempre mantenho em mente. Pode surgir um novo humanismo, vindo a partir desses despertares que a gente está vendo acontecer e crescer, já que Saturno representa as estruturas governamentais, a economia, a política, a ordem e a administração do mundo humano. E Netuno, que representa a fraternidade, a ideia do humanitarismo, a espiritualidade, os seus valores cósmicos universais. Se sendo otimista, pode surgir uma nova base de governo ou até uma nova instituição global, mais ou menos como a ONU, sem ser a ONU que está completamente comprada pela política, mas uma instituição que vai representar a humanidade como um todo, que essa instituição leve em consideração os direitos humanos e as questões sociais. E a gente não pode esquecer que tem o lado negativo dessa história, que não é o meu, mas a gente tem que levar em conta, em que as forças energéticas de Netuno, que representam a intoxicação, a contaminação, as pandemias, e que na conjunção Saturno-Netuno em Áries pode significar uma instauração de um universo pandêmico perpétuo, com o mundo vivendo um tipo de toxicidade sem fim. Se a gente for pensar, ainda tem a ajuda das mudanças climáticas que podem propiciar novos vírus, novas bactérias de forma contínua.
Outra possibilidade, pensando que Netuno é Poseidon, né, o deus das águas, e Saturno, Cronos, o deus do tempo, o deus da terra, junto com a força de Áries, iniciam um movimento de inundações megalíticas, a ponto da gente ver a cidade inteira ser engolida pela água e desaparecendo completamente. E aí a gente seria obrigado, como humanos, a viver em eterna imigração. Por isso a fraternidade é tão importante agora, nesse momento. Tá pensando que acabou? Ainda não acabou. Além dessa conjunção megalítica, a gente vai ter um poderoso stellium no signo de Peixes e no signo de Áries. Quem não sabe, o stellium é um conjunto de mais de 3 planetas juntos, fazendo uma conjunção. Porque toda vez que acontece uma conjunção, a conjunção de planetas, ela potencializa a energia, como se todos estivessem de mão dada juntos, colocando toda a energia deles naquele lugar. Então, se a gente tem um stellium que vai de 3 a 5, 6 planetas juntos, é uma potência energética gigantesca, é o que a gente teve em 2020 e que agora a gente vai ter de novo em 2026. Então, se a gente for pensar, o ano astrológico, ele termina em Peixes e começa em Áries. Se a gente vai ter um stellium nesses 2 lugares, né, no fim e no começo, a gente tem um fim de ciclo e um começo de ciclo totalmente potentes, energizados. O início é o fim e o fim é o início. Vai ser épico. Então vamos lá, eu juntei previsões astrológicas dessa trilogia 24, 25 e 26, junto com dicas de sobrevivência para esse desafio que vai ser passar por esses 3 anos até chegar a 2026 e ver o que vai acontecer ali com toda essa potência energética. Primeira coisa, muita gente vai achar que esse é o fim do mundo. As pessoas podem agir de forma extrema, destrutiva, como se não houvesse mais nada a perder. Mas na verdade, gente, é só uma troca de era. Não é ainda o fim do planeta e nem da humanidade. Nós vamos continuar existindo, o planeta também. A gente já está sentindo e vai sentir profundamente a perda das velhas estruturas, do antigo sistema. Pode acontecer uma onda nostálgica e até uma sensação de fases de luto, como negação, a raiva, a tristeza. Mas é muito importante que a gente se mantenha forte, mentalmente, fisicamente, para que a gente seja capaz de fazer parte do grupo da construção das novas estruturas e não da lamentação das estruturas velhas ruídas. A pergunta é: que mundo eu quero viver? Que mundo eu quero fazer parte, contribuir e usufruir? Cuidado com cultos e cultuações que podem usar de amarrações mentais para propagar um medo extremo e forçarem as pessoas a seguirem cegamente líderes, que podem ser religiosos, gurus, até extraterrestres, sei lá. Pessoas que tentam promover a salvação somente atrás de poder e controle. A gente pode se dar conta de que o casamento e a construção de família, como a gente conhece hoje, vai cair em desuso, vai perder o apelo, porque as novas gerações buscam felicidade e bem-estar em outras coisas, como a natureza, nos amigos, nas comunidades, no coletivo. Cada vez mais cresce um número de pessoas que não tem necessidade de se casar e ter filhos. Preferem morar junto, dividir despesas de apartamento, não ficar preso e amarrado em hipoteca, em dívida, parcelamento. Acabam preferindo adotar um animal, gastar dinheiro com viagem, com experiência. Então não são gerações que vão colecionar patrimônio como fazíamos antigamente. Outra coisa, a espiritualidade pode não ser mais terceirizada pelas religiões, porque o número de despertos e conexão com a luz interior é cada vez maior. A gente ainda vai ver, infelizmente, grupos extremistas se formando em apoio ao individualismo, investindo em políticas agressivas, de extermínio de etnias e ainda por cima fazem parte do grupo de pessoas que controlam o clima, a comida e o dinheiro. Com Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos,
A inteligência artificial pode chegar num ponto de generalização. Na medida que ela vai avançando, a gente vai começar a ver o nosso próprio reflexo humano nela. É mais ou menos um sentimento quando a gente olha para um filho e começa a repetir as nossas ações porque ele foi influenciado pelo que ele vê e ouve. E aí essa inovação tecnológica poderão causar desempregos e convulsões econômicas. E aí a gente vai começar a se perguntar o que significa ser humano, para que a gente possa se diferenciar. Eu não sei o que é um robô, eu não sei o que é uma pessoa. A gente precisa começar a se identificar como ser humano, porque daqui a pouco isso vai começar a ficar misturado. E aí a gente precisa pensar quais são as nossas características de diferenciação. E aí os direitos humanos podem ocupar o centro das atenções, o centro das discussões, e a partir daí criarem novas leis que protejam os seres humanos da tirania tecnológica. Assim como no período da Covid, em 2026, todos tivemos e teremos que abrir mão e sacrificar nossa liberdade individual pelo bem-estar coletivo. Todos nós precisaremos de todos nós. Importantíssimo, permaneça sóbrio, sem álcool, drogas ilícitas ou lícitas que proporcionam qualquer tipo de escapismo e fuga da realidade. Isso não vai ajudar. Esse caos que a gente está passando, ele vai terminar. Isso eu garanto. Nada é para sempre. Vai acabar. Mas a gente só vai sentir esse fim quando a gente finalmente alcançar a compreensão de que o que é bom para a humanidade, coletivamente, né, é bom para cada um de nós individualmente. Gabi, mas depois de tudo isso, por que você ainda é otimista? A tragédia que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, em maio, foi de alcance global. A gente viu um número muito, muito grande de pessoas sensibilizadas de forma fraternal do podia ter sido comigo, se mobilizando, se disponibilizando, saindo das suas cidades e indo para o Rio Grande do Sul para lutar pela mesma causa. Teve o Pedro Scooby, que levou jet ski para salvar animais e pessoas. Teve o Davi Brito, do BBB, que ganhou o BBB, que podia estar usufruindo individualmente do dinheiro dele, mas não, ele fez doação e foi lá pessoalmente. As ex-BBBs Amanda Meirelles e Marcela Goan, que são médicas, também foram pessoalmente para prestar ajuda. A ativista Luísa Mel, que foi pessoalmente também resgatar os animais. A Paola Carosella, cozinheira, que foi cozinhar, fazer marmita para as pessoas que estavam ali. Além de tantas outras, gente, anônimos, que lutaram pessoalmente com doações, mantimentos. A gente teve pessoas de grande influência mundial, usando as próprias redes para chamar atenção sobre a catástrofe e participar da luta, divulgando. A Anitta, por exemplo, que doou os caminhões de transporte para levar as doações do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, divulgou o CUFA, que é a Central Única de Favelas, onde eles estavam arrecadando tudo para levar para o Rio Grande do Sul. A Beyoncé, que através da instituição dela, Be Good, divulgou o CUFA também. O Felipe Neto, que arrecadou dinheiro e comprou purificador de água. Além disso, teve a Katy Perry, teve o Neymar, a Gisele Bündchen, o Whindersson Nunes, a Viola Davis, a Fernanda Montenegro, o Slash e o Guns N' Roses. Gente, isso foi muito grande. Aí você vai falar, mas também teve um número de pessoas que brigaram porque a ajuda veio da polarização direita ou da polarização esquerda. Gente que doou roupa descartável, praticando a famosa caridade, fazendo com que o grupo atingido se sentisse mais humilhado e inferiorizado. A gente teve homens completamente sem noção que usaram da vulnerabilidade de mulheres e crianças para poder cometer abuso. Teve gente propagando notícia falsa, acabaram atrapalhando toda a logística, estratégia das pessoas que estavam ali trabalhando, como os bombeiros, os policiais, instituições. Uma pessoa falou que as doações podiam prejudicar o comércio local. Que comércio? Embaixo d'água. Gente querendo se promover através da tragédia. Eu sei de tudo isso. Muita gente tentou atrapalhar. Mas a gente não pode esquecer que existe o lado positivo, porque existe a balança. Na balança, a prática da fraternidade foi muito, muito, muito superior à prática da caridade ou à prática da ruindade mesmo, de que algumas pessoas fizeram. Isso realmente me deixou muito esperançosa. Por quê? Agora a gente vai começar a passar por provações, gente, muito mais pesadas que 2020 com a Covid-19. Fazendo a Covid-19 parecer fichinha. Que vai obrigar a gente, mais uma vez, de forma mais rigorosa, a trabalhar a nossa fraternidade, a nossa união e o nosso humanitarismo. De novo, em 2025 e 2026, devemos aguardar rigores maiores para que a gente entenda de uma vez que todos nós precisamos de todos nós. Os últimos acontecimentos foram um alerta. A gente precisa tomar providências juntos como humanidade, como terráqueos, como habitantes do mesmo planeta. Bom, eu fico por aqui, porque eu acho que a gente disse muita coisa que é preciso refletir, é preciso pensar. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu espero que você esteja na fase da ascensão,
do despertar e da construção desse novo sistema, né? Desse novo mundo que a gente está construindo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!